Qual é a interpretação dos resultados do TSH na gestação? Isso aqui é uma coisa que é super importante, né? Em relação aos possíveis resultados do TSH. Poxa, Jader, então assim, quer dizer que eu tenho condições de pedir. Eu tô atendendo realmente sistema público de saúde, tô num lugar aí que tem poucas condições, mas TSH eu consigo pedir. Então eu vou começar a acrescentar aí nos meus exames. Boa, ótimo, excelente se você consegue pedir e excelente se você consegue acrescentar. Não tem porquê a gente, se tem condições de pedir, você não solicitar. Pede, solicita, né, o TSH. Aí você solicitou o TSH. Digamos que ele veio lá abaixo de 2,5, né? Abaixo de 2,5, bom, esse TSH ele tá legal, ele tá normal, né? Fechou. Então tá, eu vou dizer para ela, olha, o teu TSH tá super bom, né, tá adequado, você tá eutireoideia, né, então a gente realmente tem aí um TSH adequado, não precisamos fazer mais nada. Precisa repetir de novo? Não, não precisa repetir de novo. Então pede o TSH abaixo de 2,5, tá legal, certo? Tá, mas aí, Jader, se esse TSH tá acima de 10, vamos começar com os extremos, né? Abaixo de 2,5, tá normal. Acima de 10. Opa, acima de 10 esse TSH tá alto, tá super elevado. O que é isso? Pensa comigo, o TSH é o hormônio produzido pela hipófise que estimula a tireoide a produzir os seus hormônios, né? T3, T4. Então, se eu tenho um TSH alto, é porque a hipófise está se debulhando ali, né? Enviando um monte de TSH para essa tireoide, porque tá faltando, a tireoide não está conseguindo produzir. Então, essa paciente está hipotireoideia. Sim. Então, TSH acima de 10 é diagnóstico de hipotireoidismo. Hipotireoidismo clínico, independentemente dos valores do T4, do T3, né? Se o TSH está acima de 10, é sim considerado como hipotireoidismo clínico. E essa paciente precisa ser tratada. Certo? Então, abaixo de 2,5 tá normal, é eutireoidismo. Acima de 10 é hipotireoidismo clínico. Essa paciente deve ser tratada. Tá, Jader, mas assim, ó, se tiver entre 4 e 10... entre 4 e 10, o TSH tá alto, sim. Só que ele tá alto, mas não é aquele valor assim para eu já considerar como um hipotireoidismo clínico. Olha que interessante. Se tu tiveres um valor entre 4 e 10, a indicação, de acordo com a diretriz da Febrasgo, é a gente pedir o T4 livre. Tá. Então, acima de 10 eu nem peço o T4 livre, eu já vou considerar como hipotireoidismo e vou tratar, certo? Certo. Entre 4 e 10 tem indicação de tu pedir o T4 livre. Tá. Então, se tiver entre 4 e 10, eu peço T4 livre. T4 livre deu baixo, aí eu tenho um TSH alto com T4 livre baixo. Bom, aí eu realmente tenho um hipotireoidismo clínico. Então quer dizer que assim, se está acima de 10, é sempre hipotireoidismo clínico. Isso, se está entre 4 e 10, eu peço T4 livre. Deu um T4 livre baixinho? Bom, é um hipotireoidismo clínico. Também é um hipotireoidismo clínico, assim como aquelas que têm acima de 10. Então tem que tratar. Tá bom. Mas e se eu pedir o T4 livre, tá entre 4 e 10, eu pedi o T4 livre e o T4 livre deu normal. Gente, quando tem um T4 livre normal, mas o TSH tá elevado, tá entre 4 e 10, eu vou dizer que ela tem um hipotireoidismo subclínico. O conceito, né, de hipotireoidismo subclínico na gestante é quando eu tenho um TSH entre 4 e 10 e um T4 livre normal. Tá, então quer dizer que ela não vai ter os sintomas, né, de hipotireoidismo, por isso subclínico, tanto que o T4 dela tá normal, né, mas eu tenho um TSH alto, aumentado, sim. Então, essa é a classificação, é um hipotireoidismo subclínico. Tá, Jader, beleza, então, abaixo de 2,5 é normal, acima de 10 é hipotireoidismo clínico, e entre 4 e 10... eu tenho que pedir o T4 livre para definir, né? T4 livre tá diminuído, hipotireoidismo clínico, assim como aquelas que têm acima de 10.
T4 livre normal, hipotireoidismo subclínico. Isso. Tá, mas e esse hiato aí, esse gap entre 2,5 e 4? É um intervalo bem curtinho de tempo, mas às vezes dá entre 2,5 e 4. A gente pega, às vezes, TSH de 3, por exemplo, né? Tá entre 2,5 e 4. Olha só que interessante. Esses casos, gente, são aqueles que no passado a gente não dava bola, mas que a Febrasgo trouxe uma nova informação, né, de acordo com as últimas diretrizes, os últimos position statements, e trouxe assim, ó, que se você tiver um TSH entre 2,5 e 4, a gente deve solicitar para essa paciente o anti-TPO, a antitirioperoxidase, né? Ué, mas o que é isso? O que é o anti-TPO? Gente, o anti-TPO, na verdade, é aquele anticorpo que a gente vai dosar, né? Que a gente vai fazer. Quando tem hipotireoidismo, a principal causa é tireoidite de Hashimoto, né? E aí, essas pacientes que têm tireoidite de Hashimoto, elas vão ter o anti-TPO positivo. Se não tem, o anti-TPO vai ser negativo. Tá, mas aí então quer dizer que entre 2,5 e 4 eu peço o anti-TPO, pede o anti-TPO. Tá, e aí se eu tenho um anti-TPO positivo, o que eu faço? Eu vou tratar. Mesmo que a paciente tenha um eutireoidismo, que ela esteja eutireoideia. Caramba, então quer dizer que eu vou tratar, mesmo que ela tenha níveis entre 2,5 e 4, que é considerado normal, né? É eutireoidismo, Mas se o anti-TPO for positivo, tem que tratar. Se o anti-TPO tá negativo, não precisa tratar e não repete mais o TSH. Fechado? Entendido?